Dinheiro traz felicidade? Mais dinheiro vai te fazer mais feliz? Vai fazer você perceber sua vida de uma outra maneira? Como é para você? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Heloísa Bernardo e vou falar sobre dinheiro e felicidade. Essa questão veio a partir de uma seguidora do canal. Essa pergunta é especialmente importante nesse momento em que a gente está vendo a desigualdade crescer no mundo e a gente acha sim que se eu ganhar mais, eu vou ser mais feliz. Nós somos expostos a uma série de propagandas. Compre esse carro que você vai ser feliz. Use essa maquiagem que vai te trazer a felicidade. Tudo que você precisa é vestir essa determinada marca. Compre este celular que aí sim a sua vida vai mudar e tudo vai se resolver. Então, a mídia vende pra gente a ideia de que felicidade a gente compra com dinheiro. O que será que dizem os estudos? Porque tem gente pesquisando sobre economia da felicidade. Aliás, é um campo de pesquisa que tem mais de 40 anos. E a gente vai ver dois estudos que ajudam a gente a compreender se o dinheiro compra a tal da felicidade ou não. Eu estou trazendo então aqui dois estudos, um do Kahneman e Deaton, de 2010. Kahneman é um pesquisador super importante para a área de economia comportamental. Do ponto de vista econômico, acreditava-se, alguns ainda acreditam, que as pessoas são racionais e elas são movidas pela racionalidade. E uma boa parte do campo da economia, incluindo finanças, parte deste pressuposto para desenvolver uma série de modelos. Os indivíduos, as pessoas são racionais e essa racionalidade é expressa nas escolhas que elas fazem. Kahneman vai dizer, ó, não é bem assim. As emoções e a forma como o nosso cérebro é constituído acabam afetando muitas vezes os nossos julgamentos. E o outro economista, Angus Deaton, tem trabalhos sobre pobreza. Então, um dos estudos vai ser esse, e um outro estudo é o do Andrew Clark, que é um professor da Escola de Economia de Paris, trabalha nessa área de economia e felicidade, e ele faz uma retrospectiva de 40 anos da economia da felicidade. Esse artigo foi publicado em 2018, mas aí você deve estar só se perguntando assim, mas tá bom, o que isso afeta a minha vida? Quando a gente chegar no final dos resultados, aí eu vou dizer para você como a gente pode usar esses resultados para cobrar políticas públicas mais eficazes, porque afinal de contas, se a gente tem um governo, esse governo é eleito pela sociedade para gerar benefícios para a sociedade. Eu vou falar sobre finanças públicas, os fundamentos das finanças públicas, e a gente vai falar quais são as funções do governo. Mas aqui nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês esse conceito de felicidade e renda, o que os estudos dizem e o que a gente vai fazer com isso. Começando pelo estudo de Kahneman e Deaton, como eu falei, de 2010, eles tomaram como base uma pesquisa que é feita anualmente pela organização Gallup, aquela de pesquisa, e a pesquisa deles gera um índice de felicidade. Kahneman e Deaton pegaram essa base de dados e tentaram entender se a renda é determinante para a felicidade. Mas afinal, como é que se mede felicidade? A gente tem o bem-estar subjetivo como um indicativo de felicidade. Bem-estar subjetivo é aquele que tem relação com o seu estado de espírito, com o seu afeto positivo, enfim, como é que você olha para a sua vida e como é que você se sente em relação à sua vida. Este é o conceito, e aí cada desenho de pesquisa vai ter uma metodologia para tentar capturar essa sensação de avaliação da vida. Nesse estudo, eles vão medir esse bem-estar subdividido em dois aspectos. Um é o bem-estar emocional, está relacionado com aspectos do dia a dia, que vai ser avaliado com perguntas sobre se você está com raiva, se você está triste, como foi o seu dia. E a autoavaliação da vida vai dizer respeito a como você percebe a sua vida como um todo. Como hoje, olhando para trás, você avalia a sua vida.
Qual é o teu grau de satisfação com a sua própria vida? Então, o primeiro aspecto importante do trabalho dos dois é que ele vai fazer uma distinção entre essas duas, digamos assim, categorias de felicidade. Um bem-estar mais imediato e um bem-estar mais relacionado a como eu olho para a minha vida como um todo. Perceberam que esse bem-estar emocional é mais influenciado pela quantidade de dinheiro do que a avaliação em relação à vida. Então, essa avaliação da vida, essa sensação de que eu estou satisfeita com a minha vida hoje em dia, está menos relacionado com a quantidade de dinheiro. Então, o que eles encontraram é que acima de determinado nível de rendimento, o bem-estar emocional não aumenta com o nível de renda. Ou seja, as pessoas não se sentem melhor tendo mais renda do que elas tendo menos renda. É claro que isso é em termos médios. Se eu olhar uma pessoa, outra pessoa com rendimentos diferentes, talvez elas se posicionem diferentes. Mas quando a gente olha uma grande quantidade de pessoas, na média, as pessoas não estão reportando um bem-estar maior porque elas têm uma renda maior. Isso a partir de um determinado nível de renda. Abaixo desse nível, sim. Quanto maior a renda, maior é a percepção de felicidade. No caso deles, eles chegaram a 75 mil dólares anuais, sendo a renda em 2010 que proporcionaria essa estabilidade no bem-estar. Isso faz sentido, porque quando você não tem uma renda que seja suficiente para você ter um padrão de saúde, um padrão de alimentação, se você tem que abrir mão de muitas coisas para conseguir um mínimo, para conseguir sobreviver, você precisa ter 3 empregos para conseguir não viver com dignidade, é razoável a gente entender que quanto mais dinheiro, mais a sensação de felicidade. Isso também explica por que esse auxílio emergencial trouxe tanta esperança para as pessoas. Porque é um ganho, um aumento de renda que impacta diretamente no nível de felicidade, considerando os resultados desses estudos. Por outro lado, a gente pode pensar que aqueles muito ricos, muito rico aqui, não é quem tem uma casa na praia e um carro e uma casa própria, tá? Muito rico é quem tem casa em Paris, Nova York, Miami, Angra e dali para frente. Para essas pessoas, um pouco menos de renda não iria mudar a percepção de felicidade. Pensa nisso. Já é uma justificativa para a gente ter o imposto sobre grandes fortunas. Não vai afetar o nível de felicidade delas. Por outro lado, vai impactar enormemente a felicidade das pessoas que vão ser beneficiadas com esse recurso. Bom, de forma bem resumida, o estudo do Kahneman e Deaton vai dizer isso. A gente tem essas duas percepções de felicidade, uma felicidade que seria mais imediata, que está mais influenciada pela quantidade de renda e a partir de um determinado nível de renda, e ela não vai fazer muita diferença, e a autoavaliação da vida, ela é menos dependente de quanto você ganha, que são outros fatores que estão relacionados a isso. E muitas vezes está relacionado como, por exemplo, você cuidar de um doente, como você se sente útil. No final do trabalho, Kahneman e Deaton ainda apontam, mencionam um estudo em que os resultados sugerem que a alta renda reduziria a capacidade das pessoas experimentarem prazeres simples. Não é um estudo definitivo, mas é algo para se pesquisar. Será que o excesso de dinheiro também não nos tira a oportunidade de apreciar coisas simples? Agora a gente vai para o estudo do Andrew Clark, que, como eu falei, avaliou os 40 anos de pesquisa no campo da economia da felicidade. Uma questão importante que Clark traz é o papel do desemprego na corrosão da sensação de felicidade, ou seja, a falta de emprego penaliza demais a sensação das pessoas de bem-estar. Embora isso seja até intuitivo, mas estabelecer isso faz a gente pensar a importância que se tem da manutenção
dos postos de trabalho, da possibilidade de que as pessoas tenham um trabalho digno. No momento em que a gente vê a tecnologia ocupando postos de trabalho e empurrando a população a aceitar trabalhos que, além de ser muito mal remunerados, muitas vezes não trazem aquela satisfação com o trabalho que você produziu. Então, essa questão da importância do trabalho para a vida das pessoas e importância do trabalho não só como uma fonte de renda, mas uma fonte de felicidade, de bem-estar, tem que ser considerado. E a gente não pode aceitar só a precarização dos postos de trabalho. A gente tem que começar a pensar em ter oportunidades de trabalho, gerar oportunidades de trabalho dignas para as pessoas serem mais felizes. Para isso a gente vive em sociedade. A gente vive em sociedade para que uns ajudem os outros. Por isso que ao longo da nossa história evolutiva, a gente se juntou em grupos, porque somos mais fortes quando estamos juntos do que cada um por si. Então a nossa sociedade é para ser um esteio e não para explorar os seus indivíduos. Mas vamos voltar à questão da felicidade e da renda. Outro resultado muito interessante, e talvez seja até intuitivo, a gente pode até já ter visto isso em algum lugar aí com pessoas que a gente conhece, é o fato de que as pessoas se adaptam a um determinado padrão de ganho. Isso quer dizer o seguinte: alguém ganha na loteria, essa pessoa vai se sentir, nossa, maravilha, ganhei na loteria, meu grau de felicidade vai lá para o espaço, mas tem prazo de validade. Ou seja, quando você tem um ganho de renda, você tem sim um aumento no seu bem-estar, um aumento na sua percepção de felicidade, mas ele não dura para sempre. Eles calculam mais ou menos em 2 anos você volta para o nível de felicidade que você tinha anteriormente. Isso é muito importante porque a gente achar que a gente vai ganhar o dinheiro e vai ficar cada vez mais feliz quanto mais ganhar é uma bobagem. Além do que, lembra que a gente já viu que a partir de um determinado ponto a gente não fica mais feliz com R$1 a mais ou $1 a mais? E muitas vezes essa necessidade de ganhar acaba se tornando uma obsessão mais do que uma busca por uma felicidade, sem ignorar que o dinheiro efetivamente nos proporciona coisas importantes, por exemplo, tempo com os filhos, proporciona saúde, uma alimentação adequada, um ensino de qualidade. Então, tudo isso depende de dinheiro. O que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam se obcecando por ter cada vez mais, e a quantidade de dinheiro vira uma obsessão e não uma busca pela felicidade, não uma busca para conseguir obter recursos para proporcionar saúde de melhor qualidade, educação para os filhos, tempo é muito importante para não precisar trabalhar em 3 empregos e ter uma vida digna. Então, como é que a gente vai agora usar todas essas informações para pensar uma sociedade mais justa? Se, a partir de um determinado nível de renda, nosso grau de felicidade não é influenciado pelo dinheiro, a gente pode tirar um pedaço e deslocar, diminuindo a desigualdade. Programas de transferência de renda, impostos sobre grandes fortunas, tudo isso está justificado por esses estudos que mostram que essas pessoas vão ser pouco ou nada afetados. Então, se a gente vive em sociedade, se a gente quer uma sociedade mais justa e se uma sociedade mais justa vai trazer pessoas mais felizes, a gente tem que pensar que uma melhor distribuição de renda que proporcione às pessoas usufruírem dos benefícios que a tecnologia nos proporciona, a gente vai precisar pensar em redução do nível de desigualdade. Com base em quê? Com base na constatação de que acima de um determinado nível de renda, o grau de felicidade da pessoa não é afetado. Gostaram? Comentem. Eu vou deixar aqui na descrição os estudos que eu me baseei para fazer esse vídeo. Pode compartilhar, pode me dar sugestões de temas e pode me dizer principalmente o que vocês pensam. Dinheiro traz felicidade? É isso, gente. Tchau, tchau!